Vou saudar Drayton, presidente da LIDE de Pernambuco, deputado Fernando Monteiro, meu colega parlamentar, doutor Irã, secretário de Saúde, que já me acompanhou nas visitas aqui pelo Estado, Reginaldo Arcuri, presidente da Farma Brasil, com a sua apresentação sobre a nova ordem, que são os biológicos, Alberto Ferreira da Costa, provedor do Hospital Português, que tive o prazer de conhecer melhor na apresentação, Rodinei Ursini, do Laboratório Axé, Paulo Magnus, presidente da MV, o Gilson Cidrim, da Rede Laboratório Cidrim, Carlito Marques, diretor da Apvida, Eugênio da Fonte, da Droga Fonte, senador Joel Holanda, que está conosco, deputada Aline. Nós hoje temos nos jornais duas matérias que calçam um pouco da nossa política. Uma fala só prevenção garante eficiência, na Folha de São Paulo, um artigo que fiz, e também no Estadão, no suplemento sobre câncer, um seminário que participei no início da semana passada, e onde nós mostramos um pouco do nosso plano de expansão, e eu vou citá-lo aqui. Então, inicio aqui a nossa apresentação, mostrando que a gestão é a nossa meta. Precisamos mais recursos para a saúde? Sim. A saúde é financiada? Sim. Vivemos a maior crise fiscal da história? Sim. Então, não é o Tesouro Nacional que pode nos prover mais recursos. Então, é preciso que nós tenhamos capacidade, criatividade e iniciativa para encontrar outras alternativas, e nós estamos fazendo um fortíssimo ajuste de gestão, e hoje estive ainda às 7 da manhã lá na Hemobras, fazendo visitas na Hemobras. Daqui a pouco vou visitar uma tribo Pataxó, lá em Porto Seguro. Só a saúde indígena custa 2 bilhões por ano ao Ministério. Então, todos os números do Ministério são muito grandes e nós precisamos ajustar uma gestão que nos permita dar o retorno que as pessoas esperam, desejam, no sentido de que melhoremos a saúde, melhoremos a eficiência da saúde, colocamos os gastos dentro de patamares de transparência, ética e eficiência que nos permitam ter, aí sim, nesse momento de dificuldade, moral para pedir mais recursos do Tesouro Nacional. Nós temos a prioridade número 1 da nossa gestão é a informatização. Nós vamos colocar online como cada real do SUS é investido na saúde dos brasileiros. É um grande desafio, há uma enorme resistência à informação, porque a informação significa transparência, a transparência significa dificuldade em fraudes, desvios e outros comportamentos. Então, nós temos buscado informatizar todo o nosso sistema. O prontuário eletrônico é importantíssimo, porque o médico, se todos tiverem seu prontuário eletrônico, você chega no posto de saúde, o médico abre o computador, está toda a sua história, toda a sua ficha. Se você é alérgico, hipertenso, ao último exame de sangue, você vai economizar muito a retomada de informações para o diagnóstico, e associaremos isso à telemedicina, né, onde nós colocaremos especialistas disponíveis para ser contatados pelo médico da atenção básica, por telefone ou por videoconferência, e ele vai tirar a dúvida com o médico especialista sobre a consulta que está fazendo. Nós referenciamos hoje 35% das consultas para média e alta complexidade, ou seja, o médico do postinho manda 35% das pessoas para uma consulta com um especialista, que é muito acima da média mundial. Nós precisamos reduzir isso para 20%. Desta forma, nós só vamos referenciar quem realmente precisa e vamos descongestionar a fila das consultas especializadas. Esse é o sistema que nós estamos estabelecendo. O prontuário eletrônico tem características importantes para que nós possamos entender o que acontece na saúde, diagnosticar, planejar e gerir. Hoje, quem abastece as informações para nós, para o Ministério, é o contador da Prefeitura
ou o contador do hospital. E isso não representa necessariamente aqueles procedimentos que, de fato, foram realizados para a saúde das pessoas. Então, se nós não sabemos o que acontece, não temos como planejar a solução para o sistema como um todo. Então, nós estamos com este desafio, aí são 832 municípios, apenas no Brasil, dos 5.600 que têm prontuário eletrônico. Então, nós precisamos interligar todos os postos à Secretaria de Saúde, conectividade total na saúde, os prestadores de serviço, todo mundo informando o que acontece, nós vamos conseguir diminuir muito a repetição de procedimentos e otimizar os custos da saúde. A outra prioridade nossa será a prevenção, promoção e prevenção de saúde. Nós sabemos claramente que melhor do que ser muito bem atendido num posto de saúde é não precisar ir ao posto de saúde. Então, se as pessoas cuidarem do seu corpo, da sua saúde, obesidade, tabagismo, alcoolismo e sedentarismo são os grandes problemas, e são problemas de comportamento, custam caríssimo para o sistema e são decisões pessoais. As pessoas, na maioria das vezes, nem todas, mas a grande maioria das vezes, isso é comportamento, e nós precisamos educar as pessoas para evitar esse problema. A subnutrição no Brasil está em 1,8%, subnutrição grave, 7% de subnutrição, só que a obesidade já está em 18,9% e o sobrepeso em 53% dos brasileiros. Então, o nosso problema hoje de nutrição é alimentação saudável, ensinar as pessoas a se alimentar bem, porque isso vai gerar enormes demandas para o nosso sistema de saúde no futuro. Obesidade infantil, que é um problema mais grave ainda, né? Muito mais complexo para que nós tenhamos que administrar. A vigilância em saúde, nós baixamos uma portaria no Ministério com o programa de alimentação saudável. E esse programa de alimentação saudável prevê que todos os gastos do Ministério em alimentação serão do protocolo de alimentação saudável. Eu quero estender isso para todos os gastos do governo, todos os gastos com dinheiro público sejam do protocolo de alimentação saudável. Se nós queremos pessoas saudáveis, precisamos alimentá-las adequadamente, e o governo, lamentavelmente, patrocina uma alimentação inadequada com seus próprios programas de cesta básica, de restaurante popular, merenda escolar. Então, isso precisa ser solucionado. As PDPs, né, tivemos aqui uma apresentação, as parcerias para o desenvolvimento produtivo são muito importantes para o Brasil. Nós fazemos parcerias para internalizar a tecnologia com um laboratório oficial, junto com o laboratório privado brasileiro e um estrangeiro, e com isso nós conseguimos reduzir os custos, gerar empregos e acelerar a nossa economia. Vocês viram os investimentos que os laboratórios têm feito no Brasil, e temos aí novas PDPs para serem decididas, e nós estamos propondo nessas novas PDPs a especialização das plataformas. Os laboratórios federais ou oficiais que têm especialidade em biológicos participarão, né? Nós não podemos fazer muitas fábricas de biológicos, porque elas não se sustentarão economicamente. Então, nós precisamos concentrar essa definição em cima dos laboratórios oficiais, já com tradição em biotecnologia, de empresas que tenham também a tradição de biotecnologia, e parceiros inovadores, que, de preferência, os parceiros de tecnologia sejam os inovadores, os que desenvolveram o produto, para termos um critério de atuação. A preferência a serviços mais próximos, nós temos hoje um sistema em que a demanda das habilitações de serviços de radioterapia, de ortopedia, cardiologia, a demanda é feita pelo prestador. O prestador é que resolve, do hospital filantrópico, o hospital, ele resolve que quer ter aquele atendimento, quer ter aquela especialidade, propõe ao Ministério, tramita, o Ministério aprova, a Comissão Bipartite aprova, mas isso não representa necessariamente a melhoria da atenção na região de saúde. Numa região de saúde, nós precisamos ter todas as habilitações.
Evitar de superpor habilitações de uma determinada especialidade e deixar vazio de atendimento em outra. Então, a visão do que serviço deve ser habilitado, ela tem que partir do gestor. Então, Irã, nós temos que olhar mais para isso, porque senão a gente fica atendendo a demanda dos prestadores e estamos concentrando serviços e fazendo as pessoas viajarem muito para chegar até esse serviço. Ficar em casas de apoio, longe da família, longe da atividade econômica. Então, é preciso que a gente distribua os serviços dentro de uma lógica de georreferenciamento dos interessados, né? E, com isso, nós colocamos os serviços mais próximos das pessoas. O plano de expansão da radioterapia, ele foi feito em 2012, ainda não temos nenhum efetivamente instalado. O governo comprou da Varian 80 aceleradores e conseguiu da Varian o compromisso de instalar a fábrica, que está em Jundiaí, a sua pedra fundamental. Nós esperamos produzir os aceleradores aqui no Brasil. É importante, porque seremos a sexta fábrica do mundo de aceleradores, são poucos os países que têm esse desenvolvimento tecnológico. Na nossa compra, nós pagamos $606 mil por aparelho, e nos 39 convênios, como vocês viram ali, de criação do serviço, nós repassamos R$1,5 milhão, 2 milhões para comprar o mesmo aparelho. A mesma fonte Tesouro, pagando pelo mesmo aparelho o dobro do preço ou mais, porque aquele aparelho está sendo comprado numa compra individual de uma filantrópica ou de um prestador de serviço, e nós compramos uma compra de atacado. Então, nós estamos estendendo para estes os mesmos valores da compra que foi feita no Ministério. Vamos economizar alguns milhões de reais só com essa coordenação entre o próprio Ministério. As questões orçamentárias, o nosso orçamento é de 106 bilhões, o orçamento da saúde é sempre crescente, mesmo que o país tenha tido queda de arrecadação e déficits fiscais, a saúde é contratualizada, o Ministério não faz gestão, o Ministério faz apenas a política de saúde, quem administra, quem executa são os municípios, os estados, os prestadores. Então, nós não temos a capacidade de gestão, contratualizamos, evidentemente não podemos desfinanciar aquilo que já está em andamento. Então, nós teremos sempre orçamento crescente, e eu espero continuar nessa lógica, embora é preciso ter recursos. Nós estamos, este ano, sacando 170 bilhões de reais a fundo perdido por letras do Tesouro a serem pagas por novas gerações. Faz 4 anos que nós não fazemos arrecadação para despesa corrente, e nem para pagar R$1 dos 300 bilhões de juros que deveríamos pagar anualmente. Essa é a maneira como financiamos a saúde, estados, municípios e União, e a iniciativa privada, que põe mais do que a soma de estados e municípios e União. Então, são 50 milhões de brasileiros na saúde privada e 150 milhões de brasileiros na saúde pública. É fundamental a saúde suplementar, porque é ela que dá equilíbrio econômico e financeiro nas filantrópicas, que atendem, no mínimo, 60% SUS, e nos outros 40%, 30%, elas prestam serviço aos convênios e, com o superávit do que tem no convênio, equilibram o subfinanciamento da tabela do SUS. O Judiciário está muito atuante na saúde, vamos indo para 7 bilhões esse ano de sentenças judiciais para estados, municípios e União cumprirem, fora a iniciativa privada, e é um crescimento, como vocês estão vendo, exponencial, evidentemente desestrutura o orçamento, o planejamento e a gestão dos órgãos públicos, porque uma sentença judicial não gera um recurso novo. Você tem que deslocar de algum lugar para cobrir a sentença, e vai desestruturando o planejamento de orçamento de saúde, que é feito a partir do Conselho Municipal de Saúde, da reunião da bipartite. Quer dizer, há toda uma discussão sobre prioridades, e depois a judicialização nos desestrutura. Nós estamos em parceria com o Conselho Nacional de Justiça para conseguir uma solução, né, sensibilizar os juízes. Estou propondo câmaras especializadas de recurso em cada Tribunal de Justiça, para que a gente tenha pessoas que entendam com clareza o que acontece, e também os núcleos de assistência técnica, que os juízes podem consultar e que estão disponíveis já em alguns estados, para que possam dar uma sentença de forma mais adequada, né?
as iniciativas em construção, nós temos várias iniciativas que estamos desenvolvendo no Ministério, e essas iniciativas visam otimizar a revisão dos protocolos clínicos, fazer com que incorporemos novas tecnologias que não necessariamente custam mais caro, que são mais eficientes e, portanto, tiram o paciente mais cedo da internação, acabam, no geral, sendo mais baratas, né? Estamos fazendo o grupo para os planos acessíveis, que quanto mais pessoas nós incorporarmos na saúde suplementar, aliviamos o SUS e damos agilidade, mais conforto para essas pessoas e mais para os que estão no SUS também, que vão ter uma disputa menor pelo atendimento. Então, não vejo, vejo muita contestação, muita gente falando contra, mas nós nem sabemos quanto vai custar e qual é a cobertura. Então, ser contra uma coisa que não se sabe o que é, me parece ainda uma precipitação. Mas nós temos no grupo de trabalho Defesa do Consumidor, Associação Médica Brasileira, Federação de Hospitais de Santas Casas, vamos encontrar uma maneira de ampliar o financiamento da saúde. Podemos colocar mais 20 ou 30 bilhões de reais de financiamento de saúde em planos acessíveis. É uma meta a ser alcançada. E também a readequação da logística e compra de laboratórios. Nós temos feito uma economia muito significativa. Então, aqui é a apresentação inicial que eu fiz no dia seguinte que tomei posse, que são os pontos, né, de melhoria da gestão. Nossa linha de trabalho do Ministério são 11 pontos. A gestão e o financiamento da saúde, sistemas de informação do SUS, a interlocução, tenho feito reuniões como essa com diversas entidades e respondo sempre a todas as perguntas, Conselho Nacional de Saúde, todos os conselhos, as categorias de profissionais médicos, garantir o combate ao Aedes aegypti, porque se nós combatemos o mosquito, nós combatemos todas, o dengue, chikungunya e zika, e o próximo vírus que talvez venha, que ele é um transmissor universal. Estamos investindo em tecnologias para combate ao mosquito, sem prejuízo do desenvolvimento das vacinas que temos feito para esses vírus que já estão circulando, né? A questão das Olimpíadas, que já está em andamento, a participação dos brasileiros no Programa Mais Médicos, que foi renovado, tem uma grande aprovação popular, e agora com a criação dos novos cursos de medicina e com o aumento de residência médica, pode ser que em alguns anos tenhamos só brasileiros nos Mais Médicos. Superar as barreiras para a implementação e funcionamento de centenas de unidades de pronto-atendimento, unidades básicas de saúde, ambulâncias e equipamentos que estão parados, encaixotados em unidades de saúde, que eu chamo de a parte visível do mau gasto do dinheiro público, que nós temos que resolver, fortalecer o complexo industrial da saúde, dando à Anvisa e à ANS agilidade, garantindo a segurança e a defesa do consumidor, os protocolos clínicos eu já falei, né? Qualificação dos nossos colaboradores do SUS, são 4,5 milhões de pessoas, temos a UnaSUS, educação à distância para mantê-los ativos e atualizados, e também promoção e prevenção de saúde, que, como eu já disse, já é a nossa prioridade número 2 e já explanei sobre ela. Então, companheiro Drayton, eu faço assim a minha explanação inicial, tenho certeza que nas respostas vou poder aprofundar os temas. Nós estamos já com uma economia muito significativa no Ministério, né? Como é um orçamento de 110 bilhões, imagine que nós estamos reduzindo isso de forma muito austera, e, claro, alguém está deixando de faturar muito dinheiro, esperneia com razão. Mas nós estamos comprando muito mais barato, estamos cortando, ajustando os contratos de prestação de serviço, contratos de aluguel, estamos revisando tudo para... cortamos muitos cargos, 315 cargos foram suprimidos, cargos comissionados, extintos do Ministério, e não fazem falta, e vocês podem ter certeza que nós conseguiremos apresentar ao Brasil uma saúde mais eficiente, uma saúde que eu, como gestor, tenho que oferecer aos profissionais de saúde as melhores condições para que eles possam produzir qualidade e eficiência no atendimento de saúde. Então, aos profissionais médicos e colaboradores da saúde, o nosso agradecimento e o nosso compromisso de fazer com que eles estejam cada vez mais
estruturados para fazer a boa saúde para os brasileiros. Se for para mudar e para melhorar, contem comigo, que nós temos coragem e determinação para isso. Obrigado.